Se você acha que já viu de tudo no mundo dos doramas, prepare-se para uma maratona de tirar o fôlego. Dos romances arrebatadores às tramas cheias de mistério e reviravoltas, os doramas chineses disponíveis na Netflix estão conquistando cada vez mais fãs. E com razão. Neste vídeo, separamos os 30 títulos mais viciantes que vão te fisgar, logo nos primeiros minutos, e não deixar você desgrudar da tela. Então já vai se preparando para atualizar sua lista. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para fortalecer. 30. 3 dias depois. Esse dorama taiwanês entrega uma história poderosa sobre amadurecimento, escolhas e segundas chances, centrada em um casal que se reencontra 8 anos após o fim de um relacionamento conturbado. Quando uma briga entre eles viraliza, ambos são forçados a confrontar o passado, não apenas por si mesmos, mas com os olhos do mundo sobre eles. O reencontro acontece durante uma reunião de ex-universitários aos 30 anos, fase em que todos enfrentam transições reais, casamentos, perdas, crises profissionais e dilemas emocionais. A série foge dos clichês e te leva por um caminho imprevisível, sincero e emocionante. Mais do que um romance, 3 dias depois é um retrato tocante sobre crescer, errar e continuar tentando. O drama brilha com atuações impecáveis, trilha sonora marcante e uma narrativa que não subestima a inteligência emocional do espectador. Se você gosta de histórias que exploram o lado cru e real da vida adulta e como a amizade, o amor e os erros nos moldam, esse é um dorama que definitivamente vale a pena assistir. 29. Handsome Siblings. Esse dorama do gênero wuxia, cheio de ação, conspirações e encontros do destino. A trama gira em torno de 2 irmãos gêmeos separados ao nascer. Um criado por vilões para ser o maior malfeitor do mundo marcial, e o outro treinado por uma seita de elite, com o propósito cruel de vingar um amor não correspondido. Sem saberem que são irmãos, os dois se enfrentam, mas acabam criando um vínculo forte e se unindo para enfrentar inimigos em comum e descobrir suas verdadeiras origens. Apesar de ter uma história cheia de clichês do gênero, como vilões caricatos, kung fu secreto, identidades trocadas e reviravoltas quase inacreditáveis, o dorama entrega uma jornada divertida, com boas cenas de luta e um final emocionalmente satisfatório. É preciso assistir com a mente aberta e não esperar uma trama realista, mas sim embarcar na fantasia e aproveitar os exageros típicos do gênero. Ideal para quem curte aventuras épicas com toques de comédia e lealdade entre irmãos improváveis. 28. Paixão. O 2O. Paixão. O 2. É um dorama leve, fofo e viciante que mistura romance universitário com o universo dos games de forma criativa e encantadora. A história acompanha Xiaonai, o estudante mais popular do campus. Bonito, inteligente, atlético e CEO de uma empresa de jogos, que se apaixona à primeira vista por Bai Weiwei, uma talentosa aluna de ciência da computação, ao vê-la arrasar em um jogo online. Sem saber quem ela é na vida real, ele decide conquistá-la tanto no mundo virtual quanto fora dele. Com uma trama que une romance nerd, competição online e momentos adoráveis na vida universitária, Paixão Otozouzou é perfeito para quem busca uma história doce, sem vilões exagerados ou dramas forçados. A química entre o casal principal é sutil e envolvente, e a forma como o dorama conecta o mundo digital ao real é original e bem executada. Ideal para maratonar quando tudo o que você quer é sorrir e torcer por um casal fofo. 27. A Princesa da Máfia. A Princesa da Máfia é um dorama taiwanês divertido, ousado e com um toque de ação, que mistura o submundo da máfia com o brilho do showbiz. Andy, filha de um chefão da tríade, sonha com uma vida independente e longe das ordens do pai. Decidida a seguir seu próprio caminho, ela foge de casa e começa a trabalhar como guarda-costas, disfarçada de uma celebridade, entrando em um universo completamente diferente do que conhece, repleto de luxo, fama e, claro, romance inesperado. Mesmo com apenas 6 episódios, a série entrega um enredo criativo e envolvente, trazendo temas como diferenças sociais, identidade e liberdade pessoal. As lutas coreografadas e o humor bem dosado tornam a trama moderna e divertida. Esse dorama é ideal para quem quer algo rápido, leve e com uma protagonista carismática que desafia as regras, tanto da família quanto do coração. 26. Esquiando para o Amor. Esquiando para o Amor é uma comédia romântica acolhedora que mistura superação, esportes e segundas chances.
Após ver sua carreira de quadrinista ruir por causa de um escândalo, Wei-ji busca recomeçar em um resort de esqui, onde conhece o treinador Shang Chong, um ex-atleta que também enfrenta seus próprios fantasmas. Entre quedas na neve e tropeços emocionais, os dois encontram no outro a força que faltava para seguir em frente. Com uma atmosfera suave e inspiradora, o dorama entrega uma história de cura e parceria entre dois corações machucados, que aos poucos redescobrem a paixão pelo esporte, pela vida e pelo amor. Esse dorama é perfeito para quem curte tramas com crescimento pessoal, romance leve e paisagens de tirar o fôlego cobertas de neve. 25. A história da garota de pérola. Esse é um dorama marcante que mistura drama, superação e empoderamento feminino em uma narrativa visualmente deslumbrante. Após fugir de uma fazenda de pérolas onde era maltratada, Duan-Hu, uma talentosa mergulhadora, encontra um novo rumo ao lado do comerciante Yan Zijing e do nobre Zhang Jinhan. Renomeada como Su-Muje, ela embarca em uma jornada de descobertas, traições e justiça, enquanto constrói seu próprio negócio e enfrenta um passado cheio de segredos. Com atuações poderosas e cenários de tirar o fôlego, o dorama emociona e inspira, mostrando o poder da coragem e da determinação. A trilha sonora intensa e a fotografia impecável elevam cada cena, tornando a história da garota de pérola uma experiência envolvente do início ao fim. Uma história que celebra a força feminina e que continua ecoando mesmo após os créditos finais. 24. Casada, mas... Esse dorama é uma comédia dramática que retrata com humor e sinceridade as frustrações e dilemas de um casamento estagnado. Yiling vive há 3 anos com os sogros e pensa em se divorciar toda semana. Presa a um marido imaturo e dependente da mãe, ela sonha com liberdade, mas sempre encontra algo nele que a faz hesitar. Quando um match em um aplicativo de namoro desperta novas emoções, ela se vê dividida entre a rotina familiar e o desejo por algo mais. O dorama surpreende por sua profundidade emocional e por abordar com leveza temas complexos como infidelidade emocional, pressão social e o desejo de maternidade. Com momentos engraçados, reflexivos e extremamente humanos, Casada Mais entrega uma história realista sobre amor, escolhas e autodescoberta. Uma obra cativante e inesperadamente tocante. 23. Quem governa o mundo. Em um mundo onde o amor floresce em meio à guerra, Quem Governa o Mundo entrega uma mistura eletrizante de romance, épico, ação wuxia e intrigas políticas. Bai Fengxi é destemida e indomável. Rei Fengxi, estratégico e refinado. Juntos, eles navegam por um cenário turbulento de traições, disputas de poder e identidades secretas, onde cada passo em falso pode ser fatal. Com cenas de luta impecáveis, química poderosa entre os protagonistas e uma narrativa intensa cheia de reviravoltas, este dorama é perfeito para quem gosta de casais fortes, em meio ao caos. É mais do que uma história de amor. É uma jornada sobre justiça, lealdade e o custo de conquistar o trono. Se você curte dramas históricos com a ação de tirar o fôlego, este vai te conquistar do início ao fim. 22. Minha Vez de Amar. Minha Vez de Amar é um dorama taiwanês corajoso, divertido e profundamente sensível, que quebra tabus com uma honestidade surpreendente. A história gira em torno da família Chu, pais presos em um casamento frustrado, um filho gay em um relacionamento aberto, uma filha casada emocionalmente negligenciada e Chuai, a caçula, uma depiladora que fala abertamente sobre vida íntima em seu canal no YouTube, mas evita qualquer envolvimento amoroso. Cada membro da família está em conflito com o desejo, o afeto e as expectativas alheias. Com atuações poderosas e um roteiro afiado, a série entrega muito mais do que provocações sobre intimidade. Ela nos convida a repensar o que realmente torna um relacionamento profundo e significativo. A trama é inclusiva, ousada e cheia de humanidade, tratando de temas como incompatibilidade na vida a dois, saúde íntima, pressão familiar para ter filhos e a importância de não reprimir nossos sentimentos. Uma obra moderna e necessária que toca o coração com humor e autenticidade. 21. Minha Juventude. Esse dorama é como uma carta de amor àqueles dias doces e confusos da juventude. Acompanhamos Su Kangkang e seu grupo de amigos inseparáveis.
cada um com sua própria luz e dor, enquanto crescem juntos do ensino médio à universidade. Através de bilhetes trocados, paixões silenciosas e dilemas reais da vida, a série nos leva de volta ao calor das amizades verdadeiras e aos sentimentos intensos que só se vive aos 18. Diferente de muitos doramas juvenis, este aqui acerta em cheio no ritmo, nos diálogos sinceros e na construção de personagens cativantes. Não há vilões caricatos, nem dramas forçados. Só a beleza da vida cotidiana, com suas alegrias e pequenas dores. Sukankan, apaixonada por literatura, dá um charme especial às cenas com suas frases tocantes e pensamentos poéticos. É uma história leve, nostálgica e acolhedora, que merece muito mais reconhecimento. 20. Adeus, minha princesa. Se você busca um dorama que não apenas conte uma história, mas te arraste por um vendaval de emoções, Adeus, minha princesa é exatamente isso. Uma poesia trágica em forma de série. A jovem e inocente princesa Xiao Feng é enviada para um casamento político no coração do império, mas o que parecia ser apenas um acordo diplomático se transforma em uma jornada devastadora de amor, traição e segredos enterrados no passado. O Palácio do Leste é um lugar bonito e cruel, onde sorrisos escondem facas e onde o amor precisa sobreviver a memórias perdidas e escolhas impossíveis. Com atuações de tirar o fôlego, figurinos impecáveis e uma trilha sonora inesquecível, essa produção se destaca como uma das mais impactantes do gênero histórico. Não há personagens rasos aqui, todos são complexos, humanos e intensamente reais. É uma história que te aperta o peito, te faz refletir sobre poder, destino e o que realmente significa amar alguém. 19. Find Yourself. Se você já cansou das mesmas histórias de amor de sempre, Find Yourself chega com um toque refrescante ao abordar um tema ainda pouco explorado. O romance entre uma mulher bem-sucedida e um homem mais jovem. He Fan-shing vive o dilema de desafiar preconceitos sociais e lidar com as pressões de um relacionamento onde a idade parece ser a maior barreira. Com 40 episódios que equilibram leveza, doçura e momentos emocionantes, o drama conquista pela naturalidade e pela química entre os protagonistas, sem exageros melodramáticos. Além disso, a trama traz discussões reais sobre amor, insegurança e tradições, sem cair em clichês cansativos. A atuação é sólida e todos os personagens são cativantes e autênticos. Se você procura um dorama gostoso de acompanhar, que mistura cenas fofas com reflexões reais e nada de enrolação, essa é uma aposta certeira para maratonar sem culpa. 18. Uma coisinha chamada primeiro amor. Às vezes o amor bate a porta de maneira simples e doce, e é exatamente isso que uma coisinha chamada primeiro amor mostra. Xia Miao. Miao é aquela garota comum que todo mundo já foi ou conheceu. Tímida, sonhadora e apaixonada pelo garoto mais popular da escola. Mas a história vai além do romance, acompanhando sua transformação e autodescoberta ao longo da faculdade, com boas doses de amizade, moda e crescimento pessoal. O drama é leve, natural e perfeito para quem quer reviver a magia do primeiro amor sem exageros ou melodramas. Com personagens que parecem reais, incluindo um protagonista masculino que surpreende pela naturalidade, esta produção entrega uma vibe nostálgica e divertida, ideal para maratonar em um dia preguiçoso. Se você quer um dorama fofinho, sincero e que aquece o coração, pode se jogar nessa história sem medo. 17. Um amor lindo demais. Um amor lindo demais é aquele tipo de dorama que faz você sorrir como bobo e suspirar sem parar. Tudo começa no ensino médio com Chen Xiaoxi, uma garota fofa e extrovertida, apaixonada pelo vizinho e colega de classe Jiang Chen, o típico crush inalcançável, bonito, inteligente e reservado. Mas, diferente de outras histórias parecidas, aqui a dinâmica é mais leve e realista. A Xiaoxi não é exagerada, e Jiang Chen, mesmo frio, não é um robô sem coração. Com um grupo de amigos que você vai amar como se fossem seus, essa jornada vai da adolescência à vida adulta, mostrando as dores e delícias de crescer, se apaixonar e seguir em frente. A amizade, o romance, a saudade do tempo de escola, tudo isso é costurado com muito carinho. E se você sofre de segundite aguda, prepare-se, Wu Bo-song vai te deixar dividida entre o amor platônico e o cara perfeito que chegou depois. A química do elenco é absurda
E o desenvolvimento dos personagens é de emocionar. Um drama imperdível para quem quer reviver os tempos de escola com o coração aquecido. 16. Entre a razão e a emoção. Entre a razão e a emoção. Não é apenas um dorama sobre romance, é sobre maturidade, escolhas difíceis e a coragem de ser fiel a si mesma. Shen Huoxin é uma mulher de 30 e poucos anos que está longe de viver um conto de fadas. Ela enfrenta a pressão da família para casar, a toxicidade do ambiente corporativo e ainda precisa lidar com homens que se aproximam mais por interesse do que por amor. Mas mesmo em meio a esse caos, ela se mantém firme, inteligente e íntegra, e encontra o amor onde menos esperava. O que faz esse dorama brilhar é a profundidade dos personagens e o realismo com que os dilemas da vida adulta são retratados. O relacionamento de Huoxin com Qi Xiao é um sopro de maturidade no meio de tantos clichês que vemos por aí. Eles conversam, se escutam e crescem juntos, algo raro de se ver nas telinhas. E não é só o casal principal que encanta. Os personagens secundários também ganham espaço e mostram suas dores, falhas e amadurecimento. Esse drama é um verdadeiro tributo àqueles que lutam todos os dias para conquistar seu espaço, sem abrir mão de quem são. Uma história que inspira, emociona e faz refletir. 15. No meio de uma tempestade de neve de amor. Ying-woo, uma jogadora profissional de sinuca, aceita participar de um torneio em Hell, mas uma nevasca muda todos os seus planos e seu destino. Presa na cidade, ela conhece Lin Yiyang, um ex-gênio do bilhar que abandonou o esporte há anos. A conexão entre eles é imediata, mas o que começa como um encontro inesperado se transforma em uma história profunda de cura, amor e recomeços. A neve lá fora é fria, mas o romance entre Ying-woo e Yi Yang aquece até os corações mais gelados. Juntos, eles não apenas redescobrem o amor, mas também a paixão pelo esporte que os uniu. O dorama é cheio de cenas fofas, amizades leais e aquele tipo de apoio silencioso que faz toda a diferença. Perfeito para assistir debaixo das cobertas, no meio de uma tempestade de neve de amor, é mais do que uma história de amor. É sobre encontrar alguém que te inspire a seguir em frente mesmo quando tudo parece estar congelado ao redor. 14. O assassino midiático. O assassino midiático é um suspense psicológico que prende do início ao fim com um serial killer manipulador que transforma assassinatos em espetáculo midiático. A trama acompanha a caçada por um criminoso que não apenas mata, mas também controla a mídia, a polícia e até o público como se todos fossem marionetes em seu jogo doentio. A crítica social sobre o poder da mídia e a fome por sensacionalismo está presente em cada episódio, e é impossível não se sentir desconfortável com o quanto isso soa real. Esse é o tipo de série que você assiste uma vez, fica em choque com as reviravoltas e sai pensando sobre os limites da ética e da audiência. Não é uma produção para maratonar por diversão, mas sim para quem busca um drama sombrio, provocativo e bem construído. 13. Ombro Amigo. Essa é uma comédia romântica leve e adorável que acompanha uma estudante de contabilidade em sua fase final da faculdade, lidando com a incerteza sobre o futuro. Quando um gênio da física entra de repente em sua vida e na sua casa, o que começa com atritos se transforma em uma convivência cheia de descobertas, carinho e afeto espontâneo. A trama não aposta em grandes conflitos ou reviravoltas dramáticas. Em vez disso, entrega uma sequência de momentos fofos, engraçados e realistas sobre o início de um relacionamento, como se todo o enredo fosse uma longa lua de mel universitária. O ritmo da trama é consistente e focado nas interações cotidianas do casal, com muitos momentos fofos e situações que fazem qualquer um suspirar. Mesmo com uma reta final que poderia ter sido um pouco mais detalhada, o encerramento entrega aquilo que mais importa: a sensação de que o amor cresceu de forma sincera. Os mini bônus ao final dos episódios, mostrando o ponto de vista do protagonista masculino, foram um toque criativo e carismático. O elenco é extremamente carismático, e a química entre os protagonistas é inegável. A diferença de altura entre os dois só deixa as cenas ainda mais adoráveis. 12. The King's Avatar. Para quem ama games, esportes e histórias de superação, essa produção é simplesmente imperdível.
Um jogador lendário é forçado a deixar o cenário profissional, mas ao invés de desistir, ele recomeça do zero em um novo servidor online, munido apenas de sua vasta experiência e uma arma incompleta criada por ele mesmo. O resultado? Uma jornada épica de volta ao topo, com muitos momentos eletrizantes e batalhas de tirar o fôlego. A qualidade da produção é absurda. Os cenários virtuais são detalhados e imersivos, e os personagens no jogo parecem ganhar vida graças ao uso de tecnologia de captura de movimento, que torna cada duelo ágil, fluido e emocionante. Além da ação impecável, o que mais chama a atenção é o cuidado com cada personagem. Todos têm motivações, histórias e personalidades bem construídas. É aquele tipo de história que te faz torcer, vibrar e querer maratonar sem parar. 11. Reset. Imagine acordar, pegar um ônibus e perceber que aquele mesmo momento já aconteceu antes e vai acontecer de novo e de novo. Uma estudante universitária se vê presa em um ciclo temporal mortal, onde tudo termina com uma explosão. Mas quando outro passageiro entra acidentalmente no loop com ela, os dois se unem para tentar impedir o desastre. Só que mudar o destino de dezenas de pessoas nunca é simples, ainda mais quando o tempo está contra você. Essa história é um verdadeiro presente para quem ama suspense, mistério e ficção com propósito. Mesmo sem ostentar um elenco super estrelado ou produção grandiosa, entrega uma trama bem amarrada, atuações convincentes e personagens fáceis de se conectar. O roteiro é inteligente, cheio de reviravoltas, e a cada episódio cresce a vontade de descobrir o que está realmente por trás desse ciclo. E sim, o final é tão satisfatório quanto se espera, talvez até mais. 10. Mergulhando em seu sorriso. Quem disse que o mundo dos esportes é só para os garotos? Em meio a um time de elite repleto de fama, pressão e jogadas perfeitas, uma jogadora ambiciosa e cheia de personalidade entra em cena para mudar tudo. No começo, ela não é exatamente bem recebida. Afinal, ser a primeira mulher em um time masculino profissional não é pouca coisa. Mas com talento de sobra e muita persistência, ela conquista seu espaço. E quem diria, também o coração do capitão mais rabugento e irresistível. Essa comédia romântica é um verdadeiro mimo para quem ama casais com química real, diálogos afiados e uma pitada generosa de fofura. A história pode até não reinventar o gênero, mas compensa com personagens carismáticos, relações bem construídas e uma leveza que faz cada episódio passar voando. O romance se desenvolve de forma gradual e natural, com brigas engraçadas, provocações, apoio mútuo e crescimento pessoal. Tudo no ritmo certo. O pano de fundo gamer é só um detalhe. O que prende mesmo é o coração. 9. Todo mundo me ama. Amor e videogames formam um combo irresistível nessa comédia romântica, leve e divertida. Após entrarem juntos em uma empresa de jogos, dois colegas de faculdade acabam se envolvendo numa situação bem inusitada. Ele se apaixona por uma gamer durona sem saber que, na verdade, é a mesma garota fofa que acabou de rejeitar. Resultado? Uma reviravolta deliciosa onde o jogo vira, e quem começa a correr atrás é ele. Apesar de um início um pouco enrolado, a história cresce muito a partir do momento em que a protagonista decide deixar de ser boazinha demais e mostra quem realmente é. O ponto alto aqui é a química entre os protagonistas, que brigam, provocam e se entendem do jeitinho mais divertido possível. É aquele tipo de dorama que não se leva tão a sério, perfeito para quem busca algo leve, cheio de momentos bobos e românticos. Mesmo com alguns tropeços no final, vale muito a pena assistir só pelo casal adorável e pelas risadas garantidas. 8. Até o fim da lua. Em uma era dominada por demônios, a cultivadora Lee Su-su é enviada ao passado com a missão de impedir o nascimento do temido Lorde Demônio. Para isso, ela assume a identidade de Ye Shi-woo, futura esposa de Tan Tai-jin, o próprio homem que ela deve destruir, mas que, aos poucos, começa a conquistar seu coração. Este dorama é mais do que uma história de amor. Ele mergulha em temas profundos como destino, sacrifício, redenção e a eterna luta entre o bem e o mal, com fortes inspirações no taoísmo e budismo. Mesmo com uma missão clara, Lee Su-su se vê dividida entre salvar os 3 reinos ou escutar os sentimentos que surgem pelo homem que está destinada a eliminar. A química intensa entre os protagonistas,
a construção delicada dos personagens e a complexidade emocional fazem com que cada episódio seja uma experiência envolvente. Visualmente, o drama é um espetáculo à parte. Os figurinos são verdadeiras obras de arte inspiradas na cultura tradicional chinesa. As batalhas épicas, os efeitos visuais e os cenários de diferentes reinos são simplesmente deslumbrantes, dignos de cinema. Apesar de algumas mudanças de edição ao longo dos episódios, a narrativa principal continua forte, coerente e inesquecível. 7. O duplo. Nesse dorama, uma jovem da elite vê sua vida virar pó após uma tragédia que destrói sua família e sua reputação. Resgatada por outra moça de posição nobre, ela assume sua identidade e retorna à capital disfarçada. Determinada a limpar o nome do pai e a punir os culpados, ela mergulha num jogo perigoso de intrigas políticas, falsas alianças e manipulações inteligentes. Ao lado do Duque Xiaoheng, um homem justo, respeitado e surpreendentemente sensível, ela enfrenta injustiças, protege inocentes e vai pouco a pouco construindo seu próprio caminho de redenção. O drama se destaca por seus personagens complexos, um enredo recheado de reviravoltas e uma protagonista que foge do papel passivo. Ela é ativa, esperta e emocionalmente forte. A química entre o casal principal é intensa e sutil ao mesmo tempo, construída com base em respeito, cumplicidade e confiança. Visualmente deslumbrante e com uma trilha sonora marcante, essa história combina romance, justiça e superação com equilíbrio, fazendo o espectador torcer, vibrar e se emocionar até o último episódio. 6. O pretendente perfeito. Nesse dorama passado na dinastia Song do Norte, uma viúva determinada leva suas 5 filhas para Bianjing, em busca de novos começos e, claro, bons casamentos. Cada filha tem sua própria personalidade, da mais racional à mais ousada, e suas próprias batalhas emocionais e sociais. A missão da matriarca? Arrumar maridos à altura. Mas entre escândalos, mal-entendidos e pretendentes excêntricos, o que era para ser um simples recomeço vira uma comédia de erros, estratégias e corações teimosos. Com um humor afiado e uma pitada de crítica social, essa história vai além dos casamentos arranjados. Cada episódio foca em uma irmã diferente, mostrando o crescimento emocional de cada uma e os altos e baixos de suas relações, inclusive com homens que, à primeira vista, parecem desastrosos, mas revelam camadas inesperadas. Se você gosta de histórias com várias tramas amorosas, personagens cativantes e reviravoltas sutis, essa é uma escolha deliciosa que entrega risadas e afeto na medida certa. 5. Amor entre fada e demônio. Nesse dorama, o improvável acontece quando uma fada doce e ingênua, que mal sabe controlar seus próprios poderes, liberta sem querer o ser mais temido do mundo, Dongfang Qingkang, o todo-poderoso e impiedoso Senhor da Lua, aprisionado há 30 mil anos após quase destruir os céus. O que começa como um acidente mágico se transforma em uma conexão impossível entre dois seres que não deveriam sequer coexistir, muito menos se apaixonar. Enquanto ela ilumina o mundo com delicadeza, ele foi moldado pela escuridão. Mas, nessa jornada, o amor deles pode não apenas mudar seus destinos, mas reescrever as leis do universo. A trama mistura com maestria romance proibido, identidades ocultas, sacrifícios eternos e um universo visual de tirar o fôlego, com paisagens que parecem pinturas vivas, efeitos especiais hipnotizantes e figurinos que beiram o etéreo. Cada personagem, do casal principal aos coadjuvantes, tem um propósito claro e um arco bem construído, criando uma narrativa coesa e emocionalmente poderosa. É o tipo de dorama que te faz rir, suspirar, sofrer e ficar parado na tela final, desejando reviver tudo de novo. Um conto de fada sombrio e deslumbrante que eleva o gênero xianxia a outro patamar. 4. Quando se tem mais uma chance. Nesse dorama, o reencontro entre dois antigos colegas de classe não acontece com sorrisos ou nostalgia, mas com o silêncio constrangido de quem guarda lembranças que doem. Wen Yifan, agora uma repórter marcada por traumas do passado, cruza o caminho de Sang Yan, o garoto por quem um dia se apaixonou, mas que também faz parte de uma despedida dolorosa. Por ironia do destino, ou talvez por uma segunda chance cuidadosamente orquestrada pela vida, os dois acabam morando sob o mesmo teto, dividindo não só um lar, mas também o peso de tudo o que ficou não dito. Em meio à rotina compartilhada,
eles redescobrem o quanto o tempo muda as pessoas, mas nem sempre os sentimentos. The First Frost é mais do que um romance moderno. É uma carta melancólica sobre amores que nunca deixaram de existir, mesmo que tenham sido esquecidos na superfície. Com uma estética suave e cinzenta, trilha sonora delicada e narrativa não linear, o drama fala sobre o amor como escolha. Não como fuga, mas como força que ilumina os cantos mais escuros da alma. A metáfora da caminhada sonâmbula de Ifan, em direção ao sol, Sangyan, é uma das cenas mais tocantes da trama, revelando que às vezes nosso coração sabe para onde ir, mesmo quando a mente se recusa a lembrar. Um dorama intimista, sincero e comovente que fala sobre curar para poder amar. E sobre amar mesmo quando tudo parece frio. 3. Jardim de Meteoros. Nesse dorama, acompanhamos Shankai, uma garota comum de 18 anos que entra para a escola mais prestigiada do país e logo cruza o caminho do lendário grupo SF4, um quarteto formado pelos garotos mais ricos, bonitos e intocáveis da instituição. Com a língua afiada e o orgulho em pé, Shankai enfrenta as provocações de Dao Mingxi, o líder do grupo, sem se curvar, o que dá início a uma relação conturbada, cheia de conflitos, aproximações inesperadas e muitos tropeços emocionais. Apesar de todos os clichês e obstáculos absurdos, uma conexão verdadeira começa a surgir entre eles, mostrando que até os corações mais mimados podem aprender a amar com sinceridade. Jardim de Meteoros é aquele tipo de dorama que você assiste com um sorriso bobo no rosto e um pouco de vergonha alheia no coração, mas que de alguma forma se torna viciante. Essa versão suaviza os elementos mais controversos do original, oferecendo um romance adolescente mais leve, menos agressivo e com um toque de conto de fadas moderno. Os personagens são caricatos e a atuação não é das melhores, mas há algo genuinamente encantador na simplicidade com que tudo é contado. Se você gosta de romances adolescentes cheios de reviravoltas exageradas, rivalidades dramáticas e juras de amor em meio a cenas de puro pastelão, esse dorama vai te fisgar, mesmo que você lute contra isso. 2. Amor Oculto. Amor Oculto conta a história de Sang-zi, uma garota doce e cheia de emoções contidas, que desenvolve uma queda silenciosa pelo melhor amigo do seu irmão mais velho, Duan Jia-shu, um jovem gentil, 5 anos mais velho, que sempre aparecia em sua casa para jogar videogame. Anos depois, quando Sang-ji entra na faculdade na mesma cidade que ele, os dois se reencontram. O que antes era uma paixão juvenil e platônica começa a amadurecer em um romance genuíno, construído com cuidado, proximidade e muita ternura. A química entre os protagonistas é palpável, e cada troca de olhares, cada gesto sutil, carrega uma carga emocional deliciosa de acompanhar. Essa é uma daquelas histórias que aquece o coração sem precisar gritar, com cenas delicadas, momentos engraçados e toques de melancolia que falam sobre crescer, deixar o passado ir e se permitir amar. Apesar de trabalhar com clichês do gênero, Amor Oculto brilha com seu ritmo suave, diálogos naturais e personagens que evoluem com sinceridade. Sang-ji não é a típica mocinha ingênua, e Duan Jia-shu é um dos mocinhos mais respeitosos e cativantes que o gênero já apresentou. Se você procura um romance que transborda carinho, sutileza e aquela sensação de estar revivendo a primeira paixão, esse dorama é o abraço certo para dias mais sensíveis. 1. Quando vou em sua direção. When I Fly Towards You é uma daquelas histórias escolares que abraça o coração com leveza. A trama segue Su Zai, uma garota animada e espontânea que se apaixona à primeira vista pelo reservado Jang Luheng ao chegar em sua nova escola. Embora Luheng seja o típico aluno exemplar de família rica, ele vive sob a sombra do irmão mais novo e luta contra inseguranças profundas. Ao lado dos amigos Gu Han, Guan Fan e Jiang Jia, o grupo constrói uma amizade sincera onde o apoio mútuo é a base. E é nesse ambiente seguro que o amor entre Su Zai e Jiang Lu, Hang, floresce com doçura e naturalidade. O diferencial desse dorama está em sua simplicidade encantadora. Ele evita os conflitos forçados, os mal-entendidos exagerados e os dramas sem sentido que tantas vezes aparecem nesse gênero. Os personagens confiam uns nos outros e resolvem suas inseguranças com diálogo e afeto, o que torna a experiência extremamente reconfortante. É a escolha ideal para quem busca algo fofo, gentil e otimista, daqueles que fazem a gente sorrir do começo ao fim. Nada aqui é exagerado.
Só um romance adolescente sincero, com toques de humor, afeto e crescimento pessoal. Se você chegou até aqui, provavelmente já adicionou uns bons títulos na sua lista da Netflix, né? Afinal, os C-dramas sabem como prender a gente logo no primeiro episódio. Seja com amores proibidos, reviravoltas de tirar o fôlego ou aqueles protagonistas que não saem da cabeça. E olha que isso foi só o topo do iceberg. Se você curte descobrir tesouros escondidos e histórias viciantes, já deixa seu like, compartilha com quem também ama um bom dorama e se inscreve no canal para não perder nenhuma recomendação que vai fazer você virar a noite maratonando.